Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II. É uma parte nova, estamos trabalhando a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. É o nosso segundo encontro. Vamos trabalhar o número 1 e o número 2 deste documento. Nos diz assim, o número 1. Ouvindo religiosamente a palavra de Deus, a palavra de Deus é fundamento de tudo aquilo que se crê, e a palavra de Deus é essa realidade frontal, mas a leitura oficial dessa palavra é feita pela tradição, que dá validade e garantia à verdade que está ali revelada na Sagrada Escritura. Ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com confiança, este Santo Sínodo adere às palavras de São João. Então aqui nós vemos uma referência, uma citação da primeira carta de São João, que se refere ao capítulo 1, do versículo 2 a 3. Anunciamo-vos a vida eterna, que estava junto do Pai, e se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa é a citação da primeira carta de São João. Por isto, seguindo as pegadas dos concílios Tridentino, Concílio de Trento, e do Vaticano I, se propõe expor a genuína doutrina acerca da revelação divina e da sua transmissão. O fundamento da Sagrada Escritura, a fim de que, pelo anúncio da salvação, o mundo inteiro, ouvindo, creia. A partir de crendo, espere. E a partir da esperança, esperando, ame. São as três virtudes teologais, que aqui vem citada. Ele então vai dizer, o mundo é chamado à fé, à esperança e à caridade. As três virtudes teológicas que dão sentido à própria revelação. A revelação como tal, natureza e objeto da revelação, dirá, então, o concílio número 2. Aprove a Deus, isto é por vontade divina, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. O cristianismo é uma religião da revelação. Deus se revela na história, na vida dos homens, e tornar conhecido o mistério da sua vontade, do seu desígnio, do seu plano salvífico, como nós encontramos em São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9. Isto é, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, mediador, verbo feito carne, ele é a palavra que se fez carne,
João capítulo 1, 14. E no Espírito Santo tem acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Dá para a gente poder refletir um pouco a densidade desse parágrafo. Né? O Pai Eterno tem um desígnio, ele se revela na história, ele se deixa ser conhecido na história, revela a sua vontade, a vontade divina. Tudo isso se revela através de Jesus Cristo, o Cristo. Esse Cristo que se fez homem, o Verbo se fez carne, pela ação do Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo na história. E assim, os homens têm acesso ao Pai. E ao tendo acesso ao Pai, por tudo aquilo que Jesus realiza por nós e pela ação do Espírito Santo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. No Filho, nos tornamos filhos. Santo Atanásio também lembra, Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus ou se tornasse divino. Efésios capítulo 2, versículo 18. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Mediante essa revelação, isto é, através dessa revelação que o Pai se manifestou na história por meio de seu Filho, no Espírito Santo. Portanto, o Deus invisível, aquele Deus que não pode ser visto, Colossenses capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo, versículo 1, versículo 17, levado por seu grande amor, então o Deus invisível, o Pai que não se vê, fala aos homens como amigos. Então, há essa revelação da intimidade de Deus com os seres humanos. Nós vemos lá no Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e João, capítulo 15, versículo 14 e 15. E com ele se entretém essa realidade da intimidade divina na história da revelação, como também encontramos lá em Baruque, capítulo 3, versículo 38. Tudo isso para quê? Por que ele se revela desse jeito? Para os convidar à comunhão consigo, a manter a unidade com o Pai, que se revela, e nela, isto é, nesta comunhão, os receber. Receber, no caso aqui, a realidade, a manifestação dessa trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Este plano de revelação se concretiza através de acontecimentos e palavras intimamente conexos entre si. Então, há manifestações e há palavras. Ora, não é citado aqui, mas eu posso citar para vocês um texto do Novo Testamento. Quando no início da carta aos Hebreus, nos fala sobre essa revelação dizendo, capítulo 1, versículo 1, nos tempos antigos, muitas vezes, de muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio dos profetas. Revelação do Antigo Testamento. No período final em que estamos, nos últimos tempos, falou a nós por meio do seu Filho. Então mostra essas realidades, essas etapas da revelação. Então, diante disso, nós vemos que este plano de salvação
que é um plano onde Deus se revela na história, ele vem concretizado, então, através de acontecimentos, realidades, da manifestação em vários momentos, em vários tempos, né, e palavras intimamente conexas entre si. Há uma revelação de Deus que vai acontecendo na história. De forma que as obras realizadas por Deus na história da salvação, então essas obras que Deus vai fazer presente, vai comunicar na história da salvação, manifestam e corroboram os ensinamentos e as realidades significadas pelas palavras, através da Escritura, as palavras da Escritura. Estas, por sua vez, proclamam as obras e elucidam o mistério nela contido. No entanto, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, do Pai, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo. O Pai se revela no Filho, no Cristo, que é ao mesmo tempo mediador da salvação na cruz e plenitude de toda a revelação, ápice de toda a manifestação de Deus na história. Então, diante disto, nós temos esses dois parágrafos que já começam a nos fazer vislumbrar esta manifestação de Deus na história do ser humano, na revelação do seu Filho, como também do Espírito Santo, cuja fonte nos é dada por essa realidade desse Deus que se manifesta na história através da palavra, da Escritura. Agora, eu gostaria só, antes de terminar, fazer uma distinção entre salvação e redenção. Deus age na história salvando. A salvação é uma ação divina na história do ser humano. Mas como ele age salvando? Ele age salvando por meio da redenção, redimindo. E a redenção da humanidade, a redenção da obra da criação, ela é feita através do Filho. Então, ele salva redimindo e o Filho redime quando? Na cruz. E é na cruz que ele se torna o único mediador entre Deus e os homens. Já é praticamente uma compreensão de toda a teologia que encontramos no livro, isso é na carta aos Hebreus. Então, Deus nos salva redimindo. O ato salvífico de Deus que se revela na história tem seu cume através do ato redentor de Cristo na cruz, onde a humanidade é redimida, é resgatada, na sua dignidade e elevada à divindade. Deus nos salva, querendo que nós participássemos, então, da sua realidade divina. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.